Senhor, graças te damos, Pai Celestial, por cada dia que nós ouvimos falar dos livramentos que o Senhor tem dado ao Senhor. Muitas das vezes em nossos familiares, nosso parentela, a maioria das vezes são pessoas que não conhecemos, nós sabemos que o Senhor tem guardado. Pai, que cada dia mais e mais o Senhor venha falar no nosso coração através desse acontecimento, assim como dessa forma nessa noite, que o Senhor venha tirar todo o impedimento, todas as barreiras do Senhor, para que nós possamos entender aquilo que o Senhor quer de nós. Usa o teu filho como canal, como instrumento, meu Pai, mais uma vez nesse lugar para nós e para aqueles que estão à distância. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Salve os irmãos com a santa e grandiosa paz do Senhor. Amém? Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 3. Atos dos Apóstolos, capítulo número 3, capítulo de número 6, versículo de número 3. Estarei lendo. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, as quais constituamos sobre esta necessidade. Mas nós perseveremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos. Estes, orando, lhes impuseram as mãos, e crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. A igreja pode se sentar. Aqui nessa passagem, a igreja de Jerusalém, a igreja em que os apóstolos iniciaram, estava passando por um problema muito grande, porque os apóstolos não estavam tendo tempo para poderem se concentrar na palavra de Deus, no ministério da palavra e da oração, porque por conta das viúvas dos judeus que não estavam tendo a devida atenção, estavam sendo deixadas para trás nas ofertas das colheitas. Então, os apóstolos, para não negligenciarem a palavra de Deus, escolhem dentre os discípulos 7 homens com essas características, de bom testemunho, cheios de fé e cheios do Espírito Santo. Eles escolhem esses homens e designam eles a diáconos, para que pudessem estar resolvendo essas questões da igreja. Algo que me chama a atenção, primeiramente, é que esses homens eram discípulos dos apóstolos. E por serem discípulos dos apóstolos, os irmãos podem perceberem mais à frente que esses homens realizaram sinais e maravilhas no nome do Senhor. E 2 nomes que é mais citado aqui na palavra de Deus, em Atos dos Apóstolos, é o Estevão e o Filipe, o diácono Estevão e o diácono Filipe. Estevão é claramente visto dentro da palavra de Deus que ninguém conseguia resistir à sabedoria que ele tinha. Ninguém tinha capacidade de resistir ao conhecimento que Estevão tinha. Tamanho era seu conhecimento que tiveram que subornar alguns irmãos para dizerem que o que ele estava falando ia contra o templo e a lei de Moisés. Tiveram que fazer isso para derrotar esse homem, para poderem colocar esse homem contra a parede, porque ninguém conseguia resistir-lhe a tamanha sabedoria que ele utilizava com a palavra de Deus. É deixado bem claramente que Estevão estava tão cheio do Espírito Santo, enquanto discursava para os sacerdotes e os fariseus, que o rosto dele era semelhante a um rosto de anjo.
E logo no final, antes de sua morte, Estevão estava tão cheio do Espírito Santo que ele olha para os céus e vê o Filho do Homem, Jesus Cristo de Nazaré, em pé, à direita de Deus Pai. E ele entrega o seu Espírito. Algo que me chama a atenção, que Estevão, sendo discípulo dos apóstolos, ele fez questão de não somente obedecer ao que os apóstolos ordenavam, mas também aprendeu com os conselhos dele. Porque assim como o Senhor Jesus passou conhecimento para os apóstolos, os discípulos, os apóstolos fizeram a mesma coisa com os discípulos dele. O conhecimento que eles adquiriram com o Senhor Jesus, eles passaram para os diáconos. E esses diáconos, pondo em prática aquilo que o Senhor Jesus havia ensinado para os apóstolos, realizaram os mesmos sinais e maravilhas que os apóstolos também haviam feito. Outro também diácono que é mencionado aqui como sendo poderoso é Filipe. E toda vez que eu leio a história de Filipe, eu fico simplesmente assustado. Porque Filipe, apenas um homem, estando em Samaria, conseguiu converter praticamente toda a cidade, a ponto de a igreja ter que enviar Pedro e João para lá. Porque é dito, Pedro e João é enviado para Samaria porque todos estavam se convertendo, porque todos estavam aceitando a fé. Então a conversão estava sendo tão grande que foram necessários enviar 2 apóstolos para que o Espírito Santo viesse sobre aquela multidão, porque o Espírito Santo ainda não havia estado ali. Eles apenas haviam crido na mensagem de Filipe. E ninguém conseguia resistir a Filipe, porque pelas mãos de Filipe Deus realizava sinais e maravilhas. Filipe pregava o Evangelho de tal maneira que ninguém era capaz de resistir. E algo a mais que me chama a atenção é que um pouco mais à frente nessa passagem, o anjo do Senhor manda Filipe ir para uma estrada, onde estaria passando o certo etíope, cujo era servo, um eunuco da rainha dos Candaces. E é dito que ele, dentro daquela carruagem, depois de ter voltado de Jerusalém, ele está com um pergaminho na mão, da qual ele encontra a passagem de Isaías, que diz que ele foi humilhado, ele foi como uma ovelha levada ao matadouro, e em sua humilhação foi privado de justiça. E quem pôde contar os seus descendentes, porque ele foi eliminado da terra dos viventes. O Espírito Santo manda Filipe se aproximar dessa carruagem e pede para perguntar àquele eunuco se ele entendia aquilo que ele havia acabado de ler. E o eunuco responde: como poderia entender se não tiver alguém que me explique? E a partir daquela passagem, Filipe acaba explicando que aquela ovelha que foi levada ao matadouro e mudo e foi morto era o próprio Senhor Jesus Cristo. O eunuco, ele crê na mensagem, e a partir do momento que ele crê na mensagem, ele pergunta: o que me impede de ser batizado nas águas? E Filipe responde: você pode, se você crer de todo o seu coração. E ele batiza o eunuco, pede para parar a carruagem, batiza em uma poça que havia ali. E Filipe estava tão cheio do Espírito Santo, que é dito que Filipe foi arrebatado, não para o reino dos céus, mas foi arrebatado para uma outra cidade. Porque em outras passagens é dito que Filipe foi visto pregando em outras cidades de outras regiões. Então Filipe estava tão cheio do Espírito Santo que apenas um homem conseguiu fazer uma conversão em massa no lugar. Um homem apenas com o Espírito Santo, botando em prática aquilo que os apóstolos haviam ensinado, se dedicando, conseguiu converter praticamente toda uma cidade. E Deus o usava de maneira poderosa, com sinais e maravilhas, e ninguém podia resistir-lhe. Apenas um homem. Da mesma forma, é igualmente com Pedro. Pedro também, principalmente em Atos dos Apóstolos, os feitos de Pedro é extremamente gigantesco. É simplesmente incrível. Porque os feitos de Pedro é demonstrado que quando ele estava em Lida, juntamente com os discípulos, Tabita havia morrido. E estando morta, eles a lavam e colocam ela no cômodo. A mulher já estava morta. E mesmo assim, chamam 2 homens,
se apressam para chamar Pedro e diz: Pedro, vem depressa, não se demore a vir. Eu peço que os irmãos não se põem em reflexão nisso que eu acabei de dizer. A mulher já estava morta, já tinham lavado ela já estava no cômodo, e mesmo assim dizem: Pedro, vem depressa. A mulher não tinha mais fôlego de vida, e mesmo assim dizem: Pedro, vem depressa. E Pedro, ele vem, pede para todo mundo sair daquele quarto, dobra os joelhos, ora e diz: Tabita, levanta. Naquele exato momento, aquela mulher abre os olhos e levanta, e toda aquela cidade de Jope fica completamente surpreendida com este feito. Pedro, apenas um homem, um simples homem como qualquer outro. Tem até um título de um livro que eu gosto que diz Homens Comuns, porque é isso que Pedro era, um homem comum, um homem como eu e você, um homem sujeito a falhas, um homem sujeito a pecar, um homem sujeito a falhar, um homem que se sentia cansado muitas vezes, um homem que sangrava, que sentia dores e que precisava de ajuda. Mas por conta desse homem falho, por meio do poder de Deus que havia sobre ele, Deus conseguia fazer coisas grandes por meio de Pedro. Um homem comum, um homem simples. Deus fazia sinais e maravilhas pelas mãos do apóstolo Pedro. Assim também era com tantos outros apóstolos e discípulos, homens comuns, homens falhos, homens sujeitos aos erros, mas mesmo assim, Deus os usava de maneira poderosa, Deus os usava de maneira surpreendente, a ponto de terem alcançado tantas e tantas vidas, impactado tantas e tantas pessoas, que é dito que a igreja crescia de maneira exponencial. Crescia tanto que a ponto que eles precisaram vender as coisas para comprar uma maior quantidade de terra. Porque a igreja estava crescendo tanto, mas tanto que não estava tendo lugar para a igreja. Estava se convertendo um número tão grande de pessoas que não estava tendo lugar para eles. A ponto de terem que ser enviados. Enviava alguns para lá, enviava outros para cá e começava a pregar o evangelho do reino. E a igreja continuava a se expandir cada vez mais. Mas tudo isso sendo usado homens simples e comuns. O próprio Senhor Jesus Cristo, mesmo nós sabendo que o Senhor Jesus era um homem ungido, um homem escolhido desde o ventre, um homem que nasceu santo, que não tinha pecado, porque ele veio do próprio Espírito, foi gerado pelo Espírito Santo, mesmo assim, ainda assim, o próprio Senhor Jesus também era sujeito a muitas fraquezas. E nós sabemos disso. Porque Jesus sentia fome, Jesus sentia sede. Jesus muitas das vezes sentia-se solitário. Isso é demonstrado no Monte das Oliveiras. Jesus se sente sozinho. Tanto que ele chama aqueles das quais ele tinha como maior a proximidade, que era Tiago, Pedro e João, para estarem ali juntamente com ele. Por quê? Porque Jesus queria ter um amigo naquele momento. Jesus queria ter um amigo naquele momento de aflição. Jesus queria ter um amigo que o ajudasse, um amigo que entendesse que o fim dele estava próximo e que estivesse disposto a consolá-lo. Mesmo que eles não entendessem muitas coisas, mesmo que os discípulos, os apóstolos, Tiago, Pedro e João, não entendessem completamente o porquê de Jesus ter vindo, porque ainda não havia sido revelado totalmente, mesmo assim Jesus precisava de um amigo ao lado. Jesus precisava de alguém que estivesse ali por aquele momento, antes do seu momento de dor, antes do seu momento de sofrimento. Aleluia. Então o próprio Senhor Jesus demonstra que muitas das vezes ele se sentia fraco, ele se sentia cansado. O próprio Lázaro era tido como amigo dele. Eu acredito que de vez em quando, durante a viagem, quando Jesus se sentia cansado, ia para casa do seu amigo. Ia para casa do seu amigo para poder repousar às vezes. Aleluia. Porque o próprio Senhor Jesus disse, quando perguntaram, quando afirmaram que quisiam seguir a ele disse que as raposas têm as suas tocas, os pássaros têm seu ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Aleluia. Porque Jesus estava sempre em movimento. Jesus estava sempre indo de um lado para o outro. Jesus nunca permanecia no mesmo lugar. Jesus ia para uma cidade, pregava o evangelho, curava os enfermos e ia para outra cidade. Jesus nunca permanecia muito tempo ali. Então Jesus, ele nunca parava juntamente com seus apóstolos que o seguiam. Jesus ficava cansado.
Lá no poço da mulher samaritana é demonstrado. Jesus ele está com fome e os discípulos vão comprar comida. Jesus sente sede, para ali um pouco para descansar e pede àquela mulher que desse um pouco de água a ele. Por quê? Porque ele estava com sede. Por conta da caminhada, Jesus estava cansado. Então é demonstrado que Jesus, mesmo sendo Deus, era sujeito a muitas fraquezas. Era sujeito a muitas fraquezas que provavelmente, se ele não estivesse completamente capacitado pelo Espírito Santo, se ele não estivesse completamente ungido pelo Espírito Santo de Deus, provavelmente ele não teria conseguido aguentado. Ele não teria conseguido aguentar até o final. O que ele aguentou, ele suportou por meio do Espírito Santo que o capacitava. Tanto que é dito no momento da cruz: Deus meu, por que me abandonaste? Alguns teólogos acreditam que essa frase nada mais é que por Jesus ter recebido naquele exato momento o pecado de toda a humanidade, o Espírito Santo deixou Jesus. Por quê? Porque o pecado não pode estar junto com o Espírito Santo. O Espírito Santo é a própria santidade, o Espírito Santo é algo impuro, e o Espírito Santo é algo puro, da qual não pode se atrelar com o pecado. Então, no exato momento que Jesus diz: Deus meu, por que me abandonaste? Porque o Espírito Santo havia se afastado do Senhor Jesus. O Espírito Santo havia o deixado naquele breve momento, porque ele carregou sobre si todos os nossos pecados. Ele carregou sobre si todas as nossas falhas. Mas por conta da sua obediência, ele foi ressuscitado pelo próprio Espírito, porque foi obediente até a morte, e morte de cruz é dito. Então esses homens, eles conseguiram fazer feitos grandiosos em nome do Senhor. Eles conseguiram fazer coisas grandes em nome de Deus. E não era apenas de vez em quando, mas era com constância. Era diariamente, era em todo momento. Mas eles sabiam que o preço da qual deveria ser pago era muitas das vezes um certo isolamento, porque eles tinham que se dedicar. Eles tinham que se dedicar à palavra, eles tinham que se dedicar à oração, eles tinham que se dedicar para poder conservar aquilo que Deus havia confiado a eles. Eles tinham que se dedicar para poder alcançar o maior número de vidas possível. Eles tinham que dedicar para conseguir ser um exemplo também para as outras pessoas. Eles tinham que estar sempre preparados para aquilo que viesse a acontecer. Se viesse a morte, eles tinham que estar preparados para a morte. Se tivesse que caminhar 2 quilômetros, eles tinham que estar preparados também para isso. Eles tinham que se encontrar sempre pronto para fazer aquilo da qual Deus lhe viesse mandar a fazer. O que Deus mandasse fazer, eles tinham que fazer. Pedro, por um exemplo, estava na casa do Simão, curtidor de couro, que ficava próximo ao mar. Estava chegando a meio-dia e Pedro estava com fome, ele sobe ao terraço. Subindo ao terraço, ele entra em êxtase e tem uma visão. Ele vê um lençol com as 4 pontas estendidas. E ele vê todo tipo de répteis, quadrúpedes e animais que se arrastam. E Pedro, ele olhando aquilo, ele vê, e o Senhor diz: Pedro, mata e come. E Pedro diz: Senhor, de maneira alguma, porque eu jamais comi algo que fosse impuro. E Deus diz: Pedro, não chames impuro aquilo que eu purifiquei. Isso é extraordinário, porque o Senhor Jesus, o Deus Santo e Vivo, tem a capacidade de purificar todas as coisas. Aquilo que é impuro, depois que é tocado pelo Deus Todo-Poderoso, passa a não ser mais. Aquilo que é impuro, depois que é tocado pelo sangue de Cristo Jesus, passa a não ser mais. Foi assim com a vida de Cornélio. Quando chegou às 3 horas da tarde, Cornélio estava orando e ele vê um anjo. E esse anjo é dito para Cornélio que Deus havia recebido as ofertas de comunhão dele e aceitado. Esse anjo diz para Cornélio que era para rapidamente chamar Pedro, que estava na casa de Simão, o curtidor de couro. E nesse exato momento, Cornélio chama os 2 homens e mais um servo e pede para eles ir lá na casa de Pedro. E quando chega à casa de Pedro, o Espírito Santo diz a Pedro: Pedro, há 3 homens aí te esperando. Não fique com medo e vá com eles. E Pedro, ele obedece na mesma hora. Pedro, com certeza, para o Espírito Santo ter dito isso, Pedro sabia que aqueles homens eram gentios. E de acordo com a palavra de Deus, os gentios e os judeus não se davam bem.
Os judeus não tinham em estima os gentios, porque os gentios não seguiam a fé dos judeus. Então os judeus não podiam se aproximar porque eram homens incircuncisos. Eram homens da qual não carregavam a promessa de Abraão, dos patriarcas. Então, Pedro ele fica meio receoso, ele fica pensativo se deve ir ou não, e o que o Espírito Santo diz? Pedro, vá com eles. E Pedro não reluta contra o Espírito Santo. Pedro não questiona o Espírito Santo. Pedro não pergunta ao Espírito Santo do porquê de ele ter que ir. Pedro ele simplesmente aceita e vai. E quando ele chega na casa de Cornélio, enquanto ele está pregando a palavra de Deus, algo que me chama a atenção é que o anjo havia dito para Cornélio apenas para chamar Pedro. Mas quando Pedro chega na casa de Cornélio, é dito que Cornélio fez questão de fazer o seguinte: chamou os seus familiares e chamou os seus amigos próximos. O que me chama a atenção nisso? Cornélio não queria as boas novas apenas para ele. Cornélio também queria compartilhar aquilo que Deus havia dado para também as outras pessoas. Cornélio podia ter recebido a palavra de Deus apenas para ele, mas não. Chamou os seus familiares e chamou os parentes. Resumindo, eu vou escutar as boas novas de Deus, vocês também vão, e vocês também serão alcançados por ele. Pedro queria também que os seus familiares fossem salvos. Cornélio queria isso. Então, por meio disso, enquanto Pedro está pregando, ele percebe que o Espírito Santo desce sobre aqueles homens e aquelas famílias, da mesma maneira que havia descido sobre os apóstolos no início. E novamente Pedro se lembra: Pedro, não chames impuro aquilo que eu purifiquei. Deus pode mudar uma vida em questão de segundos. Deus pode mudar a vida de uma pessoa da noite para o dia. A transformação de Deus é assim. É simplesmente do nada, não demora. Pode ser simplesmente uma questão de 1 minuto. Assim como foi com Saulo. Saulo, quando estava na estrada de Damasco, ele cai do cavalo, ele fica 3 dias sem comer, sem beber, está com escamas nos olhos, não consegue enxergar nada. O Senhor aparece a Ananias e envia Ananias a ele. Ananias ora por ele para que ele seja cheio do Espírito Santo, e as escamas caem nos olhos dele. 3 dias apenas, irmãos. 3 dias apenas, e quando isso acontece, Paulo ele já levanta, e quando ele levanta, ele já quer pregar o Evangelho. Depois de 3 dias, ele acabou de se converter. Em 3 dias, ele quer desafiar os outros, dizendo que verdadeiramente Jesus Cristo é o Senhor. Em questão de 1 segundo, aquele que era perseguidor passou a ser um pregador do Evangelho. Em questão de uma simples notoriedade de tempo. Ele simplesmente, Paulo mudou da noite para o dia, porque Jesus Cristo verdadeiramente tinha o alcançado. Portanto, se foi assim com os apóstolos, porque também não pode ser conosco, porque também não pode ser comigo e com você. Que uma questão de tempo e uma questão de segundo, Deus ele pode fazer absolutamente tudo aquilo que Ele quiser. Pode mudar a nossa vida em questão de 1 segundo. Pode mudar a nossa vida em questão de 1 minuto. Pode transformar uma mulher simples em uma grande pregadora do Evangelho. Pode transformar um homem simples em um grande pregador do Evangelho. Porque é o Deus que capacita. É o Deus que capacita um homem simples e uma mulher simples para fazer a vontade dEle. É o Deus que capacita para estar realizando aquilo da qual Ele o designa. Porque Deus ele tem essa capacidade. Deus ele tem a capacidade de pegar o pouco e transformar em muito. Tem a capacidade de pegar o muito e transformar em pouco. Tem a capacidade de pegar aquilo que é nada e transformar em abundância. Assim como foi aquela viúva da qual tinha apenas pouquíssimo azeite. O que o profeta disse? Pega a vasilha. Arruma a vasilha quanto mais você tiver, porque o azeite não vai acabar. Era pouco e foi transformado em muito. Azeite é algo físico, quanto mais será no mundo espiritual. E é isso que eu deixo para os amados irmãos e agradeço a Henrique pela oportunidade. Aleluia. Vamos caminhando.